Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a Janine Leão, que é Head de Open Finance da Capgemini, e nós vamos falar sobre uma pesquisa que foi apresentada pela primeira vez na Febrabantech. É uma pesquisa sobre o nível de maturidade do Open Finance no Brasil. Então eu vou pedir só para você introduzir bem rapidamente o que foi essa pesquisa, o que motivou vocês. A gente tinha curiosidade, de conhecer a história do Open Finance, que é hoje a experiência mais comentada do mundo, a maior e a mais importante, mais relevante, só que ela é sempre comentada por outros países, outras pessoas, e a gente não tem a história do Brasil contada pelo Brasil. Então esse foi o viés que a gente encontrou, falou, poxa, a gente precisa contar essa história com as nossas palavras e com ponto de vista de negócios, de geração de negócios principalmente, Então esse foi o nosso primeiro drive. Entender, 2 anos e meio depois, como que a gente evoluiu? A gente já está maduro? Como é que o que a gente aprendeu, o que a gente pode já contar para o mundo? E muito se fala, que o Open Finance está só começando, tem muito para vir por aí. E a gente fica preso um pouco nesse conceito, mas o que está vindo por aí, Eu dei uma olhadinha na pesquisa, tem muitos dados super ricos, Realmente nesse olhar estratégico, então vale muito a pena. E eu queria fazer, eu não vou ficar revelando muitos dados para o pessoal, porque daí eles vão baixar, é para despertar a curiosidade mesmo. Mas eu quero saber das percepções de vocês. Vocês acham que esses dados que foram gerados, eles vão ter impacto a curto, médio ou longo prazo? Como que eles vão influenciar na estratégia das empresas efetivamente ao implantar, ao amadurecer, esse processo do Open Finance? Na verdade, esses dados, eles não são novidade para quem está operando Open Finance, de verdade. Já tinha uma sensação de que aquilo que a gente descreve no relatório era o que realmente está acontecendo. O que a gente espera é que com o número claro, escrito ali, ele se transforme em subsídio para evoluir o projeto. Então, quando a gente fala, poxa, o cliente ainda não está entendendo claramente o que é isso. A gente tenha, por exemplo, a atuação efetiva do CMO, de falar assim, não, pera lá, tem alguma coisa acontecendo aqui na comunicação, na experiência desse cliente, que ele ainda não está compreendendo claramente o que está acontecendo. E isso para cada um dos tópicos que a gente foi abordando. A gente abordou experiência, a gente abordou segurança da informação, e cada uma desses temas, dados, tratamento de dados, cada um desses temas com o que o cliente está percebendo no final do dia. E a gente espera que no curto prazo já a gente consiga ajudar quem está atuando a usar isso como subsídio de falar, isso aqui é o caminho, vamos seguir por aqui para a gente conseguir tomada de reação, de como que a gente reconquista esse cliente, como que a gente se organiza como mercado até. Ao mesmo tempo que alguns dados só foram confirmados, pelo que eu percebi no relatório, tem alguns que pegaram bastante de surpresa, Você consegue dar um spoilerzinho pra gente? A coisa que mais surpreendeu a gente foi, hoje a gente tem 15 milhões de consentimentos válidos, que estão considerados como usuários únicos pelo Bacen. Então é o número oficial que o Bacen dá para o mundo inteiro, qualquer palestra que a gente leva. A nossa amostra tinha 3% de erro, E da população bancarizada, a gente teve respostas de que 37% dos clientes já tinham usado o Open Finance. Só que esse número representaria 69,5 milhões de pessoas. Então, assim, embora a gente só tenha 15 milhões de consentimentos, a gente tem todo esse volume de pessoas achando que está consumindo Open Finance, que já está experienciando Open Finance. A gente ficou super surpreso porque mostra que a população tem apetite em consumir esses produtos e já acha que está consumindo, embora eles não estejam realmente ativamente ou oficialmente registrados como operando de fato no sistema. Já estão conscientes do que está acontecendo e estão avaliando se vão entrar ou não por diversos motivos. Acho que é mais uma questão de expectativa. Eu acho que eles estão aptos e abertos e esperando consumir essas experiências que estão sendo construídas pelo mercado. Aliás, esse é um outro ponto que foi
trazido com bastante ênfase no relatório, né, que a maioria das empresas elas estão aí numa fase de pré-lançamento dos projetos, então as pessoas, os consumidores ainda não estão sentindo efetivamente esses benefícios. E um outro lado que ainda precisa aprimorar aí é a questão de realmente o que fazer com tantos dados, né? Esse é o grande desafio, é a próxima fronteira de desafio quando a gente fala do Open Finance, né? Embora nós estejamos aí ainda na metade da construção das peças regulatórias que foram programadas pelo Bacen, um pouquinho mais da metade, a gente percebe que as instituições já não estavam consumindo esse dado antes, né? O dado que elas já detinham, embora fosse no contexto único ali, né, delas mesmas, elas já não estavam considerando esses dados na personalização de ofertas e no relacionamento com o cliente. Então, quando o Open Finance traz mais volume de dados, ele só traz mais camadas de desafios ali. O primeiro desafio foi construir as peças técnicas, né? Isso está acabando. E o próximo é, tá bom, eu tenho este dado. Ele está com qualidade? Eu consigo entender o que ele está me dizendo? E aí, principalmente, eu consigo tirar daí conclusões de como é que eu vou personalizar ou me relacionar melhor com o meu cliente. Então, a gente está neste momento. Os bancos, as instituições tinham os dados, né? Mas se eles não usassem, ninguém ia usar. Então ficava guardadinho, né? Agora tem o risco de alguém pegar esses dados, já está munido de uma tecnologia que possa avaliar melhor, e eles perderem esse tesouro que eles tinham na mão, né? Ao mesmo tempo, a gente possibilita que venham fintechs e ajudem eles a analisar. Isso é muito positivo, do meu ponto de vista. O que você acha sobre isso? Eu acho que você matou a charada. Quando a gente olha para o nascimento, surgimento de novas empresas no contexto de Open, a gente vê que dados é o coração, é onde borbulha ali. É óbvio que a gente tem empresas que estão fazendo soluções de plataforma, né, outras que estão prestando soluções de segurança, mas o volume maior é sim na inteligência de dados. Desde o momento em que eu faço a engenharia, realmente a agregação desse dado, até o momento que eu vou tratar e tirar conclusões dele. Sei lá, melhorar a escoragem do cliente depois que eu trouxe mais dados do Open Finance. E a gente tem visto não só o nascimento, o surgimento de novas empresas, como aquelas que já atuavam nesse ecossistema, começarem a lançar novos produtos, ainda mais produtos de inteligência. Realmente é onde mais floresceu empresas nesse contexto. Perfeito. Já que a gente está falando em hiperpersonalização e oportunidades, eu quero fechar a nossa conversa trazendo um tema que vai ser a próxima trilha da Cantarino Brasileiro, onde a gente vai falar sobre Banking Anywhere, ou seja, a possibilidade de segmentos não financeiros trazerem o serviço financeiro, né? E o Open Finance, sendo considerado uma modalidade de finanças embutidas, ele deve estar contribuindo bastante com isso. Eu percebi que na amostra de vocês, 6% dessa amostra foi feita entrevistas com pessoas do comércio de varejo, né? Não só bancos, pelo que eu entendi. É isso mesmo? Você tem alguma informação mais específica desse setor? Como estão aproveitando o Open Finance? Hoje, as peças regulatórias elas ainda são restritas aos bancos, né? Às instituições reguladas pelo Bacen, né? Há sim uma oportunidade de abertura desses dados, mas ela legal, né, do ponto de vista jurídico, ainda é bem complexo. Mas o varejo já está atento e está usando peças que não são reguladas, que elas mesmas detêm uma informação muito rica sobre esse cliente, né? Porque elas acompanham o comportamento de consumo na frente, né? O banco está atrás e o varejo está na frente. Então é como se fossem dois lados do espelho, né? E o que a gente percebe é que sim, eles têm interesse, né? E eles já estão se movimentando nesse sentido. Quando a gente conversou com esses representantes desse mercado, ficou claro que ali era melhorar a experiência. Então, poxa vida, se eu já estou numa jornada de consumo, eu quero que ele não saia do meu canal e que ele já se resolva completamente por aqui. Então, se ele precisar de um crédito no momento que ele está fazendo a compra dele, eu quero resolver isso para ele. Não porque necessariamente eu queira monetizar aquele crédito, mas principalmente porque eu quero facilitar a experiência desse cliente. Então tem muito esse viés de jornada, né, desse cliente. Ainda
é difícil a gente mensurar o que isso está representando para esses novos mercados, porque ainda é muito novo, até para o setor financeiro, imagina para esses outros setores, né? Mas a gente sim percebeu um apetite por melhorar essa jornada do cliente. E eu falei que ia encerrar, mas na verdade faltou falar da coisa mais importante da pesquisa de vocês, que na verdade, além de mapear tudo isso, eles criaram um índice de maturidade, né? Que acho que isso é super inédito. Conta pra gente como que vocês estruturaram esse índice e o que vocês pretendem fazer a partir de agora. Na verdade, a gente tem uma régua bastante alta quando a gente fala de maturidade, né? Então, a gente teve que desenhar um roadmap do que seriam esses passos de maturidade. E aí, a gente parou no passo 1, né? Porque a gente ainda está no momento de desenvolvimento, né? Tanto para o mercado financeiro como para os clientes. Então, as experiências ainda são escassas, a gente ainda está muito preso no que a gente precisa entregar e ficar compliance, né? Então, a gente ainda tem uma etapa 1 de maturidade. Dentro dessa etapa 1, que a gente percebe ali é que sim, as empresas já estão atingindo, por exemplo, o que a gente tinha como expectativa maior, que são os resultados do Open Finance, né? A maioria delas já conseguem perceber os resultados de usar as peças de Open Finance no contexto dos clientes deles, né? Do relacionamento com esses clientes. Só que ainda está muito inicial, né? A gente ainda está em construção, então fica, né, ali, daqui a pouco a gente começa realmente a perceber isso francamente, né? E do ponto de vista do cliente, que também a gente queria medir essa maturidade, e a maturidade do cliente ela é um pouco diferente, obviamente ela vai partir do comportamento dele, né? A gente esperava que ele tivesse pelo menos um comportamento de ter consumido, né? E o que a gente percebeu, foi o que a gente falou agora há pouco, ele acha que consumiu, mas não consumiu, né? Então ele ainda não está conseguindo diferenciar essas experiências. Então a gente, para o cliente final, a gente chamou de uma maturidade conceitual. Ele sabe já, e é bem legal, porque às vezes a gente discute, Open Finance, né? Será que ele está entendendo? Será que ele sabe o que é essa palavra? Sim! Quando a gente fez um joguinho de verdadeiro ou falso, muitos acertaram, né? Foi um volume alto, tá lá no relatório também. Você fala, poxa, o cara tá entendendo o que é, ele sabe, só que na prática ele ainda não vivenciou isso. Então a gente espera que, e aí todo ano nós vamos soltar um novo índice, esse índice evolua, né? Conforme o mercado for crescendo, for também evoluindo. E você acha que essa metodologia pode, não sei se é uma intenção que vocês têm também, mas tipo, dentro de cada empresa, se eles quiserem aplicar normalmente, individualmente, para entender qual o grau de maturidade dos próprios clientes e da própria equipe ali, isso funciona também? Com certeza, funciona. A gente tem ela estruturada, né? E a gente pode ajudar as empresas a aplicar para se autoconhecer, né? Falar assim, poxa, em que momento que eu estou ali? Como é que eu estou em relação ao mercado? E principalmente como eu poderia evoluir. Parabéns para vocês por essa iniciativa. Obrigada. Vocês com certeza vão ajudar e fazer parte desse momento histórico, né, que a gente está vivendo no ecossistema financeiro. Eu agradeço os seus minutinhos aqui. Fiquem com a gente, porque logo tem mais novidades sobre esse tema que está sempre na pauta da Cantarino Brasileiro.